E aí, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos super animados em ter vocês por aqui, prontos para mergulhar em mais uma resenha incrível de livro. Preparem-se para descobrir dicas valiosas e insights surpreendentes de um jeito leve e descontraído. Então, peguem sua bebida favorita, relaxem e venham curtir com a gente. Se gostarem do conteúdo, não esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Vamos nessa! Vamos fazer dessa uma jornada de aprendizado e diversão juntos. Parte 1. Técnicas fundamentais de relacionamento. Capítulo 1 te diz: não critique, condene ou reclame. Resumindo, em vez de criticar as pessoas, ele sugere que a gente deve tentar entender o que as motiva. Isso ajuda a criar empatia e conexões mais fortes. Animação. Imagine um personagem ficando irritado com o outro e depois se acalmando ao tentar entender a perspectiva dele. Capítulo 2 fala sobre como apreciar e elogiar honestamente. É como dar aquela força sincera e positiva que faz a pessoa se sentir valorizada. Bora lá mostrar um personagem elogiando o outro por um bom trabalho ou por algo especial que fez. Capítulo 3 ensina que desperte um desejo ardente nas pessoas. Em outras palavras, ajudar as pessoas a encontrar e perseguir seus próprios desejos pode fazer com que elas se sintam mais conectadas e gratas a você. Parte 2. 6 maneiras de fazer as pessoas gostarem de você. Capítulo 4 aborda a importância de se interessar sinceramente pelos outros. Aqui temos que ilustrar um personagem que realmente escuta e se interessa pelo que os amigos têm a dizer. Capítulo 5 recomenda sorrir. É um lembrete simples, mas eficaz, de como um sorriso pode abrir portas e criar uma atmosfera mais amigável. Podemos mostrar um personagem sorrindo e ver como isso muda a interação. Capítulo 6 sugere que lembre o nome das pessoas. Usar o nome de alguém demonstra que você se importa e presta atenção. Animação, um personagem lembrando o nome de alguém que conheceu e criando uma conexão mais forte. Capítulo 7 foque em ouvir atentamente. Imagine um personagem que não só escuta, mas também mostra interesse genuíno, fazendo perguntas e mostrando que está realmente presente na conversa. Capítulo 8 explica que fale sobre os interesses das outras pessoas. É muito mais fácil se relacionar quando estamos interessados nas paixões e hobbies dos outros. Uma bela animação poderia ser sobre um personagem falando sobre algo que o outro gosta, como um hobby ou uma paixão. Capítulo 9 fala sobre como faça as pessoas se sentirem importantes. É sobre fazer gestos que mostram aos outros o quanto eles são valiosos para você. Animações aqui poderiam mostrar pequenos atos de bondade e reconhecimento. Parte 3. Como fazer as pessoas concordarem com você. Capítulo 10 incentiva a evitar discussões. A ideia é que, em vez de debater e tentar vencer uma discussão, é mais produtivo encontrar um terreno comum. Personagens em uma situação de desacordo chegando a um entendimento mútuo seriam perfeitos aqui. Capítulo 11 sugere respeitar a opinião das pessoas. Mesmo que você não concorde, mostrar respeito pela opinião pode ajudar a manter as relações positivas. Um personagem ouvindo e aceitando uma ideia diferente, talvez até mudando de opinião com base na conversa, seria uma boa ilustração. Capítulo 12 é sobre admitir seus erros. Isso cria confiança e mostra humildade. Uma cena animada de um personagem admitindo que errou e se desculpando pode ser muito poderosa aqui. Capítulo 13 foca em começar de forma amigável. Uma abordagem amigável abre muitas portas. Você poderia animar um personagem começando uma conversa ou uma tarefa com um sorriso e uma atitude positiva, e ver como isso facilita as coisas. Capítulo 14 sugere sorrir e fazer perguntas. Ao invés de mandar, faça perguntas que levem a pessoa a ver as coisas do seu jeito. É mais eficaz e menos confrontativo. Uma ilustração poderia mostrar essa técnica em ação. Capítulo 15 incentiva a deixar a outra pessoa falar mais. Deixe os outros desabafarem. Animação com um personagem escutando atentamente enquanto o outro compartilha suas preocupações poderia ser uma ótima forma de mostrar isso. Capítulo 16 propõe: deixe a outra pessoa pensar que a ideia é dela. Não é manipulação, é sobre liderança colaborativa.
Mostrar isso em um contexto de trabalho ou grupo pode ser bem interessante. Parte 4. Como ser um líder. Capítulo 17 fala sobre começar com elogio e apreciação sinceros. Quando você aponta algo bom primeiro, as pessoas são mais receptivas ao que vem depois. Imagina um personagem começando uma crítica com algo positivo e depois sugerindo uma melhoria. Capítulo 18 aborda chamar a atenção para os erros de forma indireta. Em vez de gritar ou apontar diretamente o que está errado, é muito mais eficaz e gentil abordar o problema de forma sutil. Pode ser interessante mostrar alguém usando um exemplo ou analogia para explicar um erro. Capítulo 19 fala sobre mencione seus próprios erros antes de criticar os dos outros. Todos cometemos erros, e admitir isso antes de apontar os dos outros cria uma relação de confiança e respeito. Animação. Um líder admitindo seus erros antes de dar feedback. Capítulo 20 recomenda: faça perguntas em vez de dar ordens diretas. Perguntar permite que os outros pensem por si mesmos e venham com soluções. Um personagem poderia usar esta técnica em um grupo de trabalho ou em uma situação de conflito. Capítulo 21 sugere permitir que a outra pessoa salve a própria face. Dar às pessoas uma saída digna quando cometem um erro ajuda a manter a confiança e a autoestima delas. Podemos mostrar uma situação em que um personagem permite ao outro uma retirada honrosa. Capítulo 22 incentiva a elogiar até as melhores melhorias. Mesmo o menor progresso deve ser reconhecido. Um personagem elogia alguém por um pequeno passo que deu em direção ao sucesso. Capítulo 23 fala sobre dar a outra pessoa uma boa reputação para manter. Quando você fala bem das capacidades de alguém, eles vão se esforçar para viver de acordo com essa reputação. Ilustração: um personagem pôs outro num pedestal em frente a outras pessoas. Capítulo 24 sugere usar o estímulo. Guie as pessoas com incentivo e entusiasmo. Mostrar um líder animado e incentivador pode criar uma imagem forte desse princípio. Capítulo 25 finaliza com faça os outros sentirem que o erro pode ser fácil de corrigir. Se algo parece ser facilmente corrigível, as pessoas estão mais propensas a tentar. Animação de alguém corrigindo um erro com confiança e facilidade. Capítulo 26 recomenda torne a outra pessoa feliz ao fazer o que você sugere. Quando alguém se sente bem sobre uma tarefa, a probabilidade de realizá-la bem aumenta. Mostrar motivação positiva na animação pode deixar esse princípio claro. Bônus: aplicações práticas e exemplo visual. Agora, vamos visualizar como essas dicas se juntam. Uma boa maneira é criar uma história animada que aborde diversas técnicas em situações variadas, desde um ambiente de trabalho a interações sociais. Por exemplo, um personagem novo na empresa usando elogios sinceros, ouvindo atentamente, admitindo seus próprios erros, e eventualmente se tornando um influente colega e amigo. Ao longo da história, a animação poderia mostrar mudanças nas interações conforme o personagem aplica as dicas de Carnegie. A narrativa visual ajudaria a ilustrar como cada técnica impacta positivamente as relações diárias, deixando claro como pequenos gestos moldam grandes conexões. Continuação das aplicações práticas. Exemplo de aplicação 1. Relacionamentos profissionais. Imagine um gestor que quer melhorar o ambiente de trabalho e aumentar a produtividade. Ele começa a aplicar os princípios de Carnegie em suas reuniões. Ao invés de críticas, ele começa com elogios sinceros, aborda erros de forma indireta e faz perguntas ao invés de dar ordens. Os funcionários, que antes estavam desmotivados e temerosos, começam a se sentir mais valorizados e encorajados a contribuir de forma mais ativa. Essa mudança de comportamento pode ser a chave para um ambiente de trabalho mais colaborativo. Exemplo de aplicação 2. Relações pessoais. Uma mãe percebe que seu filho adolescente está cada vez mais distante e rebelde. Aplicando as técnicas de Carnegie, ela começa a elogiar sinceramente os esforços do filho, mesmo que pequenos. Ela admite seus próprios erros como mãe e começa a ouvir mais e falar menos. Com o tempo, o adolescente passa a confiar mais na mãe e a relação entre eles melhora significativamente. História de transformação. Uma jornada de autoconhecimento. Podemos criar uma série animada em que o protagonista, ao ler Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, começa a aplicar essas técnicas em várias áreas da sua vida.
Cada episódio pode focar em uma situação específica, a primeira vez que ele tenta não criticar, como ele se interessa sinceramente pelos outros, ou como ele aprende a sorrir mais. Mostrar os altos e baixos dessa jornada adiciona realismo e inspiração ao conteúdo. Reflexões e inspirações. A nova perspectiva. Uma grande lição do livro é a importância de mudar nossa perspectiva. Quando paramos de ver as interações como disputas a serem vencidas e começamos a vê-las como oportunidades para ouvir, aprender e crescer, nossa abordagem muda completamente. Esse shift de mindset pode ser ilustrado com animações que mostrem antes e depois das interações, destacando como a aplicação das técnicas traz resultados positivos. O efeito composto. Assim como grãos formam uma praia, pequenos atos de empatia, reconhecimento e respeito formam relacionamentos sólidos e influentes. Mostrar personagens que praticam essas pequenas atitudes ao longo do tempo e como isso transformou suas vidas e as relações é uma maneira poderosa de inspirar os espectadores. A longa jornada. Por fim, o ponto mais importante é entender que esses princípios exigem prática contínua. Ninguém se torna um mestre em habilidades sociais da noite para o dia. A consistência e a disposição para melhorar são fundamentais. A animação pode terminar com uma mensagem inspiracional sobre como a busca por melhorar nossas relações é um caminho que vale a pena seguir. Exemplo de aplicação 3. Rede de contatos. Você quer expandir sua rede de contatos profissionais ou sociais? Uma das melhores formas é se interessar genuinamente pelos outros, como Carnegie sugere. Imagine uma cena em que um personagem vai a um evento de networking. Ao invés de falar sobre si mesmo e marcar seu território, ele faz perguntas sobre os interesses e projetos das outras pessoas. Ao mostrar que ele se importa verdadeiramente, ele se destaca e cria conexões sinceras e duradouras. Exemplo de aplicação 4. Ensino e mentoria. Se você é um professor ou mentor, aplicar essas técnicas pode revolucionar a forma como seus alunos ou mentorados respondem a você. Um exemplo pode ser um professor que começava as aulas com críticas sobre o desempenho dos alunos. Ao aplicar as técnicas de Carnegie, ele passa a elogiar as pequenas conquistas de seus alunos, ouvir suas preocupações e oferecer suporte e orientação de maneira construtiva. Os alunos, antes desmotivados, começam a se engajar mais e melhorar gradativamente. Explorando as técnicas no dia a dia. Imagine um cenário de um vizinho chato que sempre critica o jardim da frente. Seguindo as orientações de Carnegie, o personagem principal decide não reagir com críticas, mas sim entender o ponto de vista do vizinho e até questionar como ele poderia melhorar seu jardim. Essa nova abordagem pode transformar um antagonista em um aliado, eventualmente colhendo os benefícios de dicas úteis e um ambiente mais amigável na vizinhança. Problemas velhos, soluções novas. Você já se sentiu preso em um conflito repetitivo com alguém? O livro de Carnegie fornece diversas ferramentas para resolver esses conflitos de maneiras mais eficazes. Imagine um personagem que sempre discute com seu colega de trabalho. Ao invés de entrar na discussão novamente, ele decide reconhecer a opinião do colega e abordar o problema de uma forma mais amigável e colaborativa. Esse novo método pode abrir canais de comunicação que antes pareciam impossíveis. Influência positiva e colaborativa. A influência não precisa ser uma arma de manipulação, pode ser uma força para o bem. Um personagem que aplica essa filosofia pode ser o herói de sua comunidade ou grupo de amigos. Ao usar elogios sinceros e feedback construtivo, ele ajuda os outros a crescerem e alcançarem seu potencial máximo. Essa abordagem colaborativa cria um círculo virtuoso onde todos ganham. Pequenos gestos, grandes impactos. Quem diria que um pequeno gesto, como lembrar o nome de alguém ou um simples sorriso, poderia fazer tanta diferença? Imagine uma série de curtas animações onde os personagens mostram como esses pequenos gestos impactam significativamente suas interações diárias e constroem laços mais fortes e saudáveis. O respeito como base de tudo. Carnegie enfatiza o respeito constante. Em uma série animada, isso pode ser exemplificado através de personagens que enfrentam diversas situações, desde reuniões empresariais até jantares em família, onde o respeito e a dignidade são mantidos, mesmo nas discussões acaloradas. Redução de conflitos. Conflitos podem ser reduzidos significativamente praticando as técnicas de Carnegie.
Imagine várias cenas onde personagens encontram maneiras pacíficas e produtivas de resolver desentendimentos, tornando o ambiente mais harmonioso. O valor de ser vulnerável mostrar vulnerabilidade, como admitir erros, cria um ambiente de confiança e autenticidade. Isso pode ser visualizado em personagens animados que não têm medo de expor suas falhas e aprender com elas, criando um exemplo positivo para os outros. A importância do reconhecimento constante. Reconhecer pequenos sucessos e melhorias contínuas reforça a confiança e a motivação das pessoas. Animações podem mostrar personagens que constantemente destacam e celebram o progresso dos outros, reforçando um ambiente positivo. Café com Dali. Que tal uma história animada onde o protagonista tem um encontro imaginário com Dale Carnegie? Ele pode aprender lições diretamente do mestre, em uma conversa casual e cheia de insights valiosos. Isso dá um toque de humor e humanidade ao learning. A arte da conversação. Uma boa conversação é uma mistura de ouvir ativamente e falar de forma interessante. Animações podem mostrar como tópicos aparentemente banais podem se transformar em conversas envolventes e significativas quando as técnicas do livro são aplicadas. Lições de ouro para a vida real. O livro não é apenas uma teoria distante, suas lições se aplicam diretamente à vida cotidiana. Mostrar cenas inspiradas no cotidiano, como um pai melhorando a comunicação com os filhos ou um colega mais compassivo no trabalho, pode ilustrar isso de forma poderosa. O impacto da consistência. A consistência na aplicação dessas técnicas pode moldar permanentemente nossas relações. Mostrar personagens que mantêm essas práticas a longo prazo e como isso impacta suas vidas e as de outros pode ser inspirador. Caminho da liderança humanizada. A liderança não é apenas sobre dar ordens, mas sobre inspirar e motivar os outros a alcançarem seus melhores. Animações podem mostrar líderes que usam essas técnicas para criar uma cultura de respeito, colaboração e alta performance. Um novo mundo de possibilidades. Aprender e aplicar essas lições abre um mundo de novas possibilidades e relações mais gratificantes. Imagine cenas onde personagens começam a ter sucesso em áreas que antes pareciam inatingíveis, tudo devido à aplicação das técnicas de Carnegie. Exemplo de aplicação 5. Atendimento ao cliente. Imagine um cenário onde um atendente de call center usa as técnicas de Carnegie para transformar interações. Em vez de apenas seguir o script, ele começa a ouvir ativamente, usar o nome do cliente, sorrir, mesmo que esteja ao telefone, e elogiar sinceramente qualquer esforço do cliente para resolver o problema. Em uma série animada, esses pequenos gestos mostram como um atendente dedicado pode transformar uma ligação irritada em uma experiência positiva. Exemplo de aplicação 6. Comunidade e voluntariado. Um líder comunitário aplicando as técnicas de Carnegie pode ser extremamente eficaz. Imagine um personagem organizando um evento local e, em vez de dar ordens, ele pede sugestões e envolve os voluntários. Ao mostrar apreciação sincera por seus esforços, e resolve conflitos com empatia e respeito. Animações poderiam mostrar como essa abordagem colaborativa e valorosa cria um evento bem-sucedido e uma comunidade mais unida. Exemplo de aplicação 7. Construindo parcerias. Para quem trabalha construindo parcerias de negócios, aplicar as técnicas do livro de Carnegie é essencial. Um personagem que se interessa genuinamente pelo sucesso de seus parceiros de negócios, que sempre começa com um elogio sincero e que evita críticas diretas, constrói relações mais sólidas e duradouras. Ilustrar isso em uma série animada de negociações mostra o impacto positivo a longo prazo dessas práticas. Princípio do elogio sincero. Elogiar sinceramente está no centro das técnicas de Carnegie. Para visualizar isso, imagine uma história animada onde um personagem constantemente pratica elogios sinceros no trabalho e em casa. No trabalho, ele vê um aumento na moral da equipe e na produtividade. Em casa, as relações familiares são fortalecidas e mais harmoniosas. Este é um exemplo perfeito de como pequenas palavras podem ter um grande impacto. Prática da ouvida ativa. Um conceito fundamental é a escuta ativa, onde você não apenas ouve, mas realmente entende e responde ao que a outra pessoa está dizendo. Animações poderiam mostrar cenas de personagens que inicialmente apenas ouviam superficialmente e como suas interações melhoraram drasticamente quando começaram a praticar a escuta ativa. Superando obstáculos com empatia. Enfrentar obstáculos é uma parte inevitável da vida.
Animações poderiam mostrar personagens aplicando empatia em situações desafiadoras, como uma disputa de salários no trabalho ou uma discussão acalorada em casa, destacando como essas abordagens empáticas podem levar a soluções pacíficas e mutuamente benéficas. Cultivando relações duradouras. A aplicação consistente dessas técnicas pode levar ao cultivo de relações profundas e duradouras. Imagine uma série animada onde um personagem tímido usa as técnicas de Carnegie para sair de sua concha, fazer novos amigos e, eventualmente, tornar-se uma figura respeitada e amada em sua comunidade. Lições do passado. Refletir sobre erros passados e aprender com eles é outra lição importante. Animações poderiam mostrar personagens revendo situações onde não usaram as técnicas de Carnegie e as consequências que enfrentaram. A partir daí, eles começam a aplicar os princípios e experienciam melhores resultados. Influência positiva no ambiente de trabalho. Mostrar como os líderes que aplicam essas técnicas criam um ambiente de trabalho mais positivo e produtivo. Animações de cenas no escritório podem ilustrar como um chefe que pratica elogios sinceros, escuta ativa e respeito constante conseguem uma equipe mais engajada e motivada. A força da colaboração. A colaboração é uma das chaves para o sucesso. Numa série animada, personagens que pensam individualmente inicialmente podem mostrar como a integração das lições de Carnegie leva à formação de equipes mais coesas e eficazes. O poder da simplicidade. Principais lições de Carnegie são surpreendentemente simples, porém poderosas. Animações que mostram personagens usando gestos simples para transformar interações do dia a dia ajudam a transmitir a mensagem de que qualquer um pode aplicar essas técnicas com grande efeito. Praticando a paciência. Desenvolver essas habilidades requer paciência e prática contínua. Mostrar personagens que enfrentam reveses, mas persistem na aplicação das técnicas, ilustra a importância da resiliência e da determinação na construção de relações saudáveis. Melhorando a comunicação. A arte de comunicar-se efetivamente é um dos pilares do livro. Animações poderiam destacar personagens que aprimoram suas habilidades de comunicação, desde a escolha das palavras até a linguagem corporal, e como isso transforma suas interações pessoais e profissionais. Abordagens diferentes para problemas semelhantes. Mostrar como diferentes problemas podem ser resolvidos aplicando os mesmos princípios de Carnegie pode ser uma lição valiosa. Uma série animada onde personagens usam as mesmas técnicas para resolver problemas distintos, reforça a versatilidade e eficácia das lições do livro. A influência dos pequenos detalhes. Detalhes como lembrar o nome de alguém ou sorrir a cada encontro podem parecer insignificantes, mas têm um grande impacto. Animações poderiam destacar como esses pequenos gestos acumulam confiança e boa vontade ao longo do tempo. Personalizando as aproximações. Cada pessoa é única, e personalizar sua abordagem usando as lições de Carnegie pode fazer toda a diferença. Mostrar personagens que ajustam suas técnicas para se adequar melhor aos diferentes indivíduos em suas vidas pode ilustrar a importância da adaptação e flexibilidade. Aplicação em situações de alto estresse. Mostrar como essas técnicas podem ser eficazes em situações de alto estresse, como negociações críticas, crises familiares ou conflitos intensos no trabalho. Animações que ilustram personagens mantendo a calma e aplicando os princípios de Carnegie sob pressão podem ser particularmente poderosas. Natureza humana no centro das relações. O livro de Carnegie aborda profundamente a compreensão da natureza humana. Uma série animada que mostra personagens explorando e aplicando essas compreensões para melhorar suas interações pode ser tanto educativa quanto inspiradora. Transformando dificuldades em oportunidades. Mostrar como aplicar essas técnicas pode transformar desafios em oportunidades. Animações que ilustram personagens enfrentando dificuldades e usando os princípios do livro para superá-los e erguer-se com novas oportunidades e relações fortalecidas. Autoaperfeiçoamento contínuo. A busca pelo autoaperfeiçoamento contínuo é um dos maiores temas abordados no livro. Personagens que praticam essas técnicas diariamente e buscam constantemente melhorar suas habilidades sociais e de comunicação podem ser um grande inspirador para espectadores. Influência em escala global. Mostrar como estas técnicas não são limitadas a interações pessoais individuais, mas podem ser aplicadas em larga escala para influenciar e inspirar mudanças globais. Animações que destacam personagens aplicando essas lições em contextos maiores, como lideranças comunitárias ou causas sociais, podem ser inspiradoras para os espectadores. A importância do feedback. O feedback,
quando bem feito, pode ser transformador. Animações ilustrando personagens que praticam dar e receber feedback construtivo podem destacar a importância dessa prática para o crescimento pessoal e profissional. A jornada nunca termina por fim, destacar que a jornada de aplicar as técnicas de Carnegie é contínua e ininterrupta. Personagens que continuam praticando e aprimorando suas habilidades ao longo do tempo podem inspirar os espectadores a nunca desistirem de aprender e crescer. Encerramento inspirador para encerrar sua série de resenhas animadas. Uma mensagem inspiradora pode ser a chave. Reforce a ideia de que melhorar nossas habilidades sociais é um processo contínuo, mas extremamente recompensador. Inspirar os espectadores a aplicar essas técnicas em suas próprias vidas pode ser a melhor forma de fechar com chave de ouro. Conclusões e lições finais. Lição 1. O poder da empatia. Carnegie deixa claro que, independentemente da técnica utilizada, a empatia é a força motriz por trás de relações saudáveis e influentes. Compreender e se colocar no lugar do outro cria uma base de respeito e confiança. Lição 2. A importância da consistência. Não basta aplicar as técnicas de vez em quando. Consistência é fundamental. As pessoas respondem melhor quando percebem que você é genuinamente interessado em manter uma boa relação a longo prazo. Lição 3. Praticar a escuta ativa. A escuta ativa envolve realmente prestar atenção ao que os outros estão dizendo, respondendo de forma apropriada, e deixar claro que você valoriza a opinião deles. Isso não só melhora a comunicação, mas fortalece as conexões pessoais e profissionais. Lição 4. Valorização e reconhecimento. Todo mundo quer ser reconhecido e valorizado. Quando você faz com que as pessoas se sintam importantes e vistas, você cria um ambiente positivo e produtivo. Pequenos gestos de reconhecimento podem ter um grande impacto. Lição 5. Humildade e admissão de erros. Admitir os próprios erros demonstra humildade e humanidade. Isso não só constrói confiança, mas também abre caminho para um diálogo honesto e construtivo. Ninguém é perfeito, e mostrar vulnerabilidade pode ser um grande ponto de conexão. E é isso, pessoal! Espero que tenham curtido a resenha de como fazer amigos e influenciar pessoas do Dale Carnegie. Foi incrível compartilhar todas essas dicas e insights com vocês. Agora, se você ficou interessado e quer mergulhar ainda mais nesse universo de sabedoria, o link para comprar o livro está aí na descrição do vídeo. Não deixe de garantir o seu e começar a transformar suas relações pessoais e profissionais hoje mesmo. Ah, e não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma resenha. E, claro, compartilhem esse vídeo com amigos que também podem se beneficiar dessas dicas valiosas. Valeu por assistir! Até a próxima, galera!